Salve, senhores! Dando seguimento então, né, vamos discutir agora um tipo específico de restrição que a gente pode ter no nosso sistema fluídico, né? Vamos falar das válvulas, né? Então, as válvulas são um dispositivo que regula o fluxo de um gás ou de um líquido numa linha, certo? Então, aqui a gente tem uma figurinha de uma válvula de controle aí, que a gente usa em processo, né? Então, aqui embaixo é onde passa o fluido, né? E ela tem uma hastezinha que, por sua vez, aciona um obturador aqui que abre ou fecha para deixar passar mais ou menos fluido aqui pela válvula, né? Ela é acionada pneumaticamente aqui, etc e tal, né? Então, quando a gente tem uma válvula dessa, pessoal, o que, que vai acontecer, né? A gente vai ter que a vazão proporcionada pela válvula vai ser uma constante CV, que é uma constante relativa ali às dimensões, à geometria da válvula, ao tipo da válvula, etc e tal, tubulação, né, densidade do líquido. Então vai estar tudo englobar todas essas constantes numa constante só, que é a constante CV, multiplicado por um f de x, onde esse f de x é uma função de abertura da válvula, certo? Esse f de x, x é a abertura, né? Quanto por cento de abertura a válvula, né? Então um valor de 0 até 1, certo? E esse f de x é que diz quanto da vazão máxima vai acontecer dado um percentual de abertura de válvula. E por fim, multiplicado aqui pelo raiz quadrada de ΔP, né? Então a diferença de pressão entre as duas pontas da válvula. Bem? Quanto a SF de X, né, existe alguns tipos de válvula diferentes que vão ter comportamento diferentes, certo? Então, por exemplo, né, uma válvula linear, F de X é igual a X, certo? Então, a gente vai ter um comportamentozinho linear. Então, para 50% de abertura da válvula, vai dar 50% do fluxo máximo. Para 80% da abertura, vai dar 80% do fluxo máximo. Aberta no talo, vai dar ali no talo. Já se a gente tiver uma válvula de abertura rápida, por exemplo, né, ela, por exemplo, com 20% de abertura, ela já vai dar 80 e poucos por cento aqui da vazão total, né? Então ela varia muito para pequenas aberturas e depois tem uma variação muito pequena para as aberturas subsequentes. Por outro lado, a gente tem aqui uma curva, uma f de x parabólica, né? A parabólica modificada, onde você tem aqui uma situação, por exemplo, né, para 30% de abertura, ela dá 20% da vazão, né? 50% ela vai dar 30%, né? E aí aqui em cima ela começa a acelerar, né? Então aqui em torno de 90% ela já dá quase 90% da vazão total, né? E a de igual percentagem a gente vai ter também, ela começa mais a vazão pequena para aberturas até aqui a metade, depois, né, um pouco passando aqui da metade, depois ela começa a dar bastante vazão para uma mesma abertura, né? A mesma variação na abertura, tudo bem? Então a gente tem algumas das funções aqui, certo? A gente vai predominantemente trabalhar no nosso curso, né, com as válvulas lineares, certo? Se for aparecer alguma coisa diferente, vai estar explicado lá na questão. Então, para a gente praticar isso aqui, vamos já juntar com uma outra situação que a gente precisa discutir também, que são sistemas, né? A gente falou de bastante sistema com líquido, vamos falar de um sistema com gás aqui, certo? Então, imagina, pessoal, que a gente tem aqui um vaso de pressão, onde está vindo aqui uma vazão aqui WIN, é uma vazão mássica, bem, vou até fazer uma anotação aqui, né? WIN é uma vazão mássica, certo? Essa vazão aí de gás está vindo de um compressor, então é um valor aqui que é variado lá no compressor, certo? Para a gente é uma entrada aí que a gente não tem muito controle sobre ela, tudo bem? Nesse tanque aqui a gente vai considerar que ele tem uma dada pressão do gás, né? Então quanto mais gás entrar, mais comprimido ele fica ali, maior a pressão, certo? A gente vai considerar que o volume do tanque é fixo e que a temperatura do gás não está variando aqui, né? Uma temperatura fixa também, beleza? E aí a gente vai considerar que o gás ele sai desse vaso aqui através de uma válvula, tudo bem? Sai com a vazão QO de T, que na real deveria ser um WO de T aqui, né? Tá com um errinho aqui na figura, mas enfim, que também vai ser uma vazão mássica, certo? E essa válvula é uma válvula linear com abertura X de T
E do outro lado aqui da válvula a gente vai ter uma pressão, né, PO de T, que aqui vai ser outro equipamento, possivelmente um reator, outro dispositivo para o qual nós estamos mandando esse gás, certo? Então, vamos começar a nossa modelagem, pessoal, fazendo aqui o nosso balanço de massa, né? Então, a variação da massa acumulada, certo? Vai ser, né, então, a diferença, né, entre a taxa com que entra massa, certo? E a taxa com que sai massa, certo? Eu vou chamar de W in, W out, certo? Então, mas eu vou colocar aqui, né, que esse cara aqui, W out, também é uma vazão mássica, certo? Então, isso aqui está em quilograma por segundo, beleza? Então, tá mantido aqui a nossa consistência de unidade, certo? Aí eu vou pedir que vocês lembrem lá, quando vocês viram lá em física, né, ou química, lá no ensino médio, né, com a titia Maria, ela ensinou para vocês lá a equação dos gases ideais, certo? Então nós vamos fazer uma simplificação aqui, vamos supor que esse gás que está entrando aqui é um gás ideal, certo? Então a gente aprendeu lá, né, PV é igual a nRT, tudo bem? Aí vocês lembram, né, que N ele pode ser escrito como a razão da massa sobre o peso molecular, certo? Então, massa dividido pelo peso molecular vai me dar ali o nosso N, certo? Então, a gente pode vir aqui e pode reescrever essa expressão. E aí, a gente pode vir aqui e pode isolar, né, o M. Então, o M vai ser quem, pessoal? M vai ser igual a PV sobre quem, pessoal? Sobre RT multiplicado aqui também pela massa, pelo o peso molecular, certo? Desse gás. Beleza. Então a gente pode vir aqui e substituir aqui no nosso sistema, né? Fazer o comentário aqui, né? Considerando um gás ideal, substituindo, teremos então esse cara aqui, né? Então, onde tinha a massa aqui, vamos escrever essa galera toda aqui, certo? Vou colocar até aqui fora. Aí vamos lá, vamos ver se a gente consegue melhorar isso aqui. Olha só, pessoal, vamos lá. O nosso volume aqui, ele vai ser fixo, tudo bem? Então a gente vai considerar que o tanque não está expandindo, não está nada, então o volume é fixo, então ele é constante, posso tirar ele fora da derivada. O peso molecular, como a gente não está acontecendo nenhuma reação nem nada assim, então o peso molecular também é uma constante. A constante universal dos gases também é constante e a temperatura a gente também assume que é constante. Portanto, vai sobrar o que aqui, pessoal? Vai sobrar então só a derivada da pressão, certo? Vezes quem, pessoal? Vezes VMW sobre RT. Beleza? Então a gente tem aqui essa constantezinha. Ok, vamos segurar por aqui, pessoal. Vamos olhar, certo? O que está rolando aqui com a nossa vazão de saída aqui, certo? Então, no caso aqui, vazão máxima, bem? A gente está considerando que a gente vai ter aqui uma válvula, certo? Então, para uma válvula, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui a nossa vazão de saída, W-out, vai ser igual a um CV, certo? E aí nesse CV a gente já vai fazer todas as outras questões ali, né? Considerando a natureza do fluido, a natureza da tubulação, as dimensões, etc. e tal. Então vai estar todas as constantes incluídas aqui nesse CV. Vezes um f de x, certo? Que a gente falou que ela é linear, então já pode substituir. Vezes quem, pessoal? Vezes a nossa raiz quadrada do delta P, certo? Então, melhorando isso aqui um pouquinho, como é que vai ficar, pessoal? Vai ficar ó, aqui, W out vai ser igual a CV, como a válvula linear, então vai ficar CV vezes um x de t, certo? Onde x é a porcentagem de abertura de válvula, então, portanto, o número de 0 até 1. E o nossa raiz quadrada do ΔP. Quem é o ΔP, pessoal? Olha só, né? Vai ser a diferença de pressão nas duas pontas da válvula, né? Então, a gente vai ter aqui, né? O fluido está indo aqui de onde tem a maior pressão para onde tem a menor pressão, então vai ficar P de T
menos PO de T, certo? Então a gente pode vir aqui, considerando a válvula, então teremos o seguinte modelo. Então, colocando aqui, substituindo quem é Wout, chegamos nessa expressão aqui. Só para finalizar, a gente pode vir aqui, né, e passar ali dividindo todo mundo, certo? Então vai ficar aqui RT sobre o volume vezes o peso molecular, e aqui vai ficar o CVRT dividido pelo volume vezes o peso molecular. Beleza, pessoal? Então, obtivemos aqui a nossa equaçãozinha diferencial que descreve o comportamento da pressão aqui no nosso vaso de pressão. Show? Então, é isso aí, pessoal. Até mais!